pessoal, bem-vindos a mais um Almoço com a Gastro e hoje vai ser uma live relâmpago com tudo que você precisa saber sobre a intolerância à lactose. A intolerância à lactose é a intolerância mais comum do adulto. Ela pode chegar a 70% da nossa população, ou seja, é muito comum. Se você não tem, eu tenho certeza que você conhece alguém que sofre de intolerância à lactose. A grande questão é que as pessoas não aceitam que tem o diagnóstico de intolerância à lactose. E eu entendo por quê. Lembra que eu falei que ela é a intolerância mais comum do adulto? Exatamente. É muito difícil uma criança desenvolver intolerância à lactose. O que quer dizer que a gente fica a vida inteira comendo lactose até que um belo dia ela aparece mais cedo ou mais tarde. E isso vai ser determinado pela sua genética e pela sua microbiota intestinal. Genética, a gente nem sempre tem muito o que fazer. Agora, pela sua microbiota, há muito que você pode fazer por ela. E é muito mais comum a gente ver uma intolerância à lactose secundária a uma disbiose intestinal até do que uma intolerância à lactose primária, ainda que a intolerância à lactose primária, determinada geneticamente, seja sim muito comum. Então hoje a gente vai falar bem rapidinho sobre esse tema, tudo que você precisa saber. Primeiro, quais são os sintomas da intolerância à lactose? O sintoma mais comum e mais típico é a queixa de gases. Esses gases podem aparecer na forma de distensão abdominal, que é quando você chega no final do dia com aquela barriga estufada, que você não pode usar uma roupa justinha, você tem que andar por aí de bata, de roupa solta, porque se apertar na barriga você vai ter desconforto. Além disso, às vezes as pessoas relatam gases e esses gases podem ter cheiro ou podem nem ter cheiro. O cheiro dos gases não quer dizer se você é intolerante ou não, mas gases é uma queixa muito comum. Outra queixa muito comum de pessoas com intolerância à lactose é a diarreia. Mas nem todo mundo que tem intolerância à lactose tem diarreia. Alguns pacientes vão manifestar essa mesma intolerância à lactose com constipação. E o padrão vai depender do tipo de gases que a sua microbiota vai produzir, já que alguns gases, como o metano, eles travam a motilidade do seu intestino. E se você é intolerante à lactose e tá por aí consumindo lactose e alimentando essa microbiota disbiótica, você certamente está produzindo mais gases que podem estar prendendo ou soltando o seu intestino. Então, gases é uma queixa muito comum, diarreia é uma queixa muito comum e constipação pode acontecer a depender do tipo da sua microbiota. Os sintomas, eles podem acontecer em horas até no dia seguinte ou no máximo no outro dia. Então não é que você comeu uma lactose há 2 semanas atrás e você vai ter um sintoma tardio 2 semanas depois. Isso não é intolerância alimentar. Intolerância alimentar é uma deficiência na capacidade de digerir aquele alimento. Quando a gente fala da lactose, a gente está falando na deficiência da enzima lactase. A enzima lactase, ela pega a lactose, que é um açúcar grande, e ela vai quebrar esse açúcar em 2 moléculas pequenininhas que o seu intestino é capaz de absorver. Se você é capaz de produzir a enzima lactase, que é essa enzima que quebra a lactose, essa lactose já quebradinha, o seu corpo vai conseguir absorver. E aí ele vai usar para produzir energia, enfim, seja lá para o que for. Se você não tem essa enzima, essa lactose grande que o seu corpo não foi capaz de digerir, ela vai chegar no seu intestino mal digerida, obviamente, já que você não tem a enzima que digere a lactose. E no seu intestino, ela vai sofrer um processo de fermentação pelas bactérias que lá habitam. E todo mundo tem bactéria no intestino, não é só quem tem disbiose. O fato é, essa lactose fermentada pelas suas bactérias vai levar à produção de gases
e a produção de ácido. Então, um outro sintoma que pode acontecer na intolerância à lactose é aquela urgência para evacuar e aquele cocô que sai queimando, que sai quente, que você sente que irrita a pele do bumbum, literalmente. Na criança, a gente vê muita assadura, por exemplo, porque aquela lactose mal digerida em contato com a fralda vai dar assadura. Mas no adulto, isso também pode acontecer, tanto da assadura quanto de irritar a pele ali do bumbum e deixar a região mais sensível, ou com uma coceirinha, com um desconforto, com uma fissurinha. Por quê? Gente, joga ácido na pele para você ver. Quem aí já passou ácido no rosto e sabe que a pele fica mais sensibilizada. Então, essas bactérias vão formar os gases que você vai eliminar ou que vão ficar presos na sua barriga formando aquela distensão abdominal, vão formar ácido que vão deixar esse cocô que sai queimando, literalmente, e podem inclusive levar a um quadro de intestino preso, a depender do gás que essas bactérias produzem. O fato é que essa lactose, que é uma molécula grande, que não foi absorvida onde devia e sobrou no seu intestino para alimentar essa desbiose, ela também é uma molécula osmoticamente ativa. O que é isso? Quem lembra das aulas lá do colégio do que é osmose? Lembra que as coisas que são mais osmóticas, elas puxam água? E na hora que essa lactose puxa a água para o seu intestino, ela pode te dar a diarreia ou aquele barulhinho. Sabe quando a pessoa fica com aquele barulho de que parece que bebeu muita água e saiu para correr e tá sacudindo lá dentro? Gente, esse barulhinho é muito característico ou de desbiose ou de intolerância alimentar. Então, na intolerância à lactose, muitas vezes vocês vão ter esse barulhinho aumentado da barriga. Então, você termina de comer e começa aquele borborinho na sua barriga, que parece que estão sacudindo alguma coisa lá dentro. O inchaço abdominal, o desconforto, porque lembra que inchaço, ele pode vir sozinho ou ele pode vir associado a um desconforto, que é o bloating. A intolerância à lactose é muito comum e ela, inclusive, muitas vezes a pessoa acha que não é o caso dela. E eu atendo todos os dias pacientes que me falam exatamente isso. Não, doutor, eu tenho certeza que não é a lactose o meu problema. Porque a pessoa come leite todo dia. E o sintoma, lembra que eu falei que ele pode aparecer depois de horas ou ele pode aparecer no dia seguinte? A pessoa nem lembra o que ela comeu no café da manhã. Você acha que ela vai perceber essa relação do que ela comeu no dia anterior? A não ser que seja uma pessoa aqui, despertinha, igual eu sei que muitos dos meus seguidores são. Mas é difícil, às vezes, a pessoa associar porque o sintoma não é imediato. E a intolerância à lactose, ela é quantidade dependente. Ou seja, um pouquinho de lactose que você coloca num pouquinho de cafezinho de leite com leite que você toma no café da manhã, para a maioria dos intolerantes não vai te dar nada. Agora, come o sorvetão para você ver o que acontece. Então, a quantidade importa. A maioria dos intolerantes à lactose toleram um pouquinho de lactose. Porque lembra que a enzima que quebra a lactose, você pode ter ela deficiente? O que quer dizer que não é que a sua enzima é zero, você não tem nenhuma lactase no seu intestino. Você provavelmente tem um pouquinho. E aí, se você consome um pouquinho de lactose, um pãozinho de queijo, um pedacinho de queijo branco, isso pode ser que nem te dê nenhum sintoma. Agora a pessoa no café da manhã ela toma um cafezinho com leite e come um queijinho. Aí no almoço ela vai comer o quê? Uma massa cheia de queijo ou de molho branco. Aí de tarde o quê, né? Brasileiro gosta de queijo. Aí ela vai comer um pãozinho no forno com mais queijo. Aí chega no final do dia, você tá estragada e você fala: nossa, mas eu não comi nada de diferente. Porque come isso todo dia, como é que você vai saber o que te faz bem, o que te faz mal? E aí é muito importante que vocês, primeiro, façam um simples teste de excluir a lactose.
Ah, fica uma semana sem comer pra você ver como você vai se sentir. Porque lembra que você pode estar tendo sintoma no dia seguinte do que você comeu no dia anterior? Como é que você vai não comer um dia e perceber melhora? Faça o teste de excluir durante no mínimo uma semana. E aí depois de uma semana, se você não viu diferença nenhuma no seu sintoma, investiga outra coisa. Eu sugiro começar investigando SIBO, tá? Ah, doutora Olivia, você pede sempre o teste de tolerância à lactose no seu consultório? Como é feito esse diagnóstico? Hoje mesmo eu postei para vocês um exame de intolerância à lactose. Nós temos algumas formas para fechar esse diagnóstico. Uma delas é o exame de sangue que o seu convênio cobre, que você faz em qualquer laboratório. Nesse exame de sangue você tem que tomar uma quantidade de lactose que é equivalente a 1 litro de leite concentrado só na lactose, tá? Aí você vai tomar aquela lactose e a gente vai dosar a glicose no seu sangue. Se a sua glicose subiu acima de 20 e idealmente acima de 30, quer dizer que você foi capaz de absorver a lactose. É provável que o seu sintoma tenha outra causa. Como assim? Digamos que a sua glicose de jejum era 100. Já estava ruim, hein? Mas vou botar 100 que fica mais fácil para você entender. Aí você chegou lá em jejum, tava 100, você tomou o litrão lá da lactose, que é horrível, mas você vai ter que tomar. Aí você vai dosar no seu exame de sangue durante 2 horas. Se nas 2 horas a sua glicose passar de 120, você é tolerante, conseguiu absorver. Se nas 2 horas a sua glicose não subiu ou subiu menos do que 20, quer dizer que você, assim como eu, não é capaz de absorver a lactose. E não absorver a lactose, eu preciso avaliar os seus sintomas. Se você tiver sintomas típicos da intolerância, a gente bate o martelo nesse diagnóstico. Outra forma de fazer esse diagnóstico é com o teste respiratório. Aquele mesmo teste de hidrogênio expirado que a gente usa para fazer o diagnóstico do SIBO. Você vai tomar um líquido com lactose, mas esse é metade da dose, então a chance de você passar mal no dia do exame também é menor. Você vai tomar o líquido e a gente vai dosando o hidrogênio no ar que você expira. É o exame do sopro, igual o bafômetro. Se tiver um pico na produção de hidrogênio, quer dizer, aí é o contrário, que você não absorveu a lactose e ela sobrou para alimentar suas bactérias, essas bactérias fermentaram e formaram esse gás que a gente dosa no seu teste respiratório. Então, pico acima de 20 no teste respiratório é igual à intolerância à lactose. Pico abaixo de 20 no teste de sangue, porque o do sangue está dentro de você, quer dizer que você não absorveu. É igual à intolerância à lactose. Mas você pode, na sua casa, fazer o teste. Simples, tira o leite e os derivados por 7 dias da sua vida e vem aqui me contar. Se você sofre de gases, inchaço, barriga inchada, não consegue usar uma roupinha justa, tem que andar igual uma tiazinha com aquelas roupas de grávida, faz o teste e me conta. Mas o teste tem que tirar o leite, gente. Por quê? Não existe leite animal sem lactose. Não existe. Todo leite que saiu de um animal, ele tem lactose. A lactose é o açúcar do leite. Quando a gente compra um leite sem lactose no mercado, esse leite foi simplesmente adicionado da enzima que digere a lactose. Eles colocaram a lactase dentro do leite, misturaram e botaram lá para vender para você como um leite sem lactose. Mas aquela lactase, ela não vai quebrar 100% da lactose que tem naquela embalagem de leite. Então, se você quer fazer o teste, eu sugiro que nesta uma semana da sua vida, e você vai sobreviver, eu garanto, você vai sobreviver. Você vai ficar uma semana sem comer leite, aí você me conta, melhorou
Ótimo, você se poupou de fazer um exame que você vai ter que tomar 1 litrão de leite. Você se poupou de passar por vários exames e até passar por vários especialistas para fechar o seu diagnóstico. Não fez diferença? Busque ajuda, faça outros exames. Nem adianta você fazer o teste de intolerância à lactose se para você tirar a lactose não fez diferença. Porque é provável que o seu problema não seja só a lactose. Então, faz o teste, deu certo? Ótimo, não precisa de você ter um papel falando que você é intolerante. Confia na doutora Lívia que vai dar certo. Certo? Então, a gente tem esses 2 métodos para diagnóstico da intolerância à lactose. Ai, doutora Lívia, mas eu quero muito um exame confirmando e eu morro de medo de tomar essa lactose para fazer o exame. Pode fazer o teste genético. Lembra que eu falei que a intolerância à lactose, ela pode ser determinada geneticamente e nesses casos ela é considerada uma intolerância primária, ou seja, verdadeira? Você pode dosar no seu exame de sangue se você tem a genética para predisposição de intolerância à lactose. Se você tem a genética e tem sintoma típico, é muito provável que você já tenha se tornado intolerante. E isso, gente, eu não tenho como dar certeza só pelo exame genético, porque lembrem que genética não é destino. Você pode ser um felizardo de ainda ter a lactose, mas uma hora ou outra a lactase. Mas uma hora ou outra ela vai embora. E se você tem a genética e já tem sintoma, é melhor você já tirar esse leite da sua vida. Ah, mas eu não vou poder nunca mais consumir leite e derivados? Não é isso que eu falei. A gente faz o teste de exclusão para ver como você se sente. A maior parte dos pacientes que têm intolerância à lactose tolera pequenas quantidades e tolera alimentos enzimados. O que é isso? É o tal do leite sem lactose que você vê lá no mercado, do queijo sem lactose. Os queijos mais maturados, que são aqueles queijos amarelos, eles naturalmente já não têm lactose. Então, às vezes, você nem precisa gastar o seu dinheiro para comprar um queijo sem lactose. É só você comprar um queijo amarelo, um queijo curado, um queijo parmesão, que são queijos que naturalmente já não têm lactose. Aí você vai gastar o dinheiro para comprar um que está escrito lá que ele é sem lactose? Olha no rótulo do seu queijo quantos gramas de carboidrato tem naquele queijo. Se esse queijo não tem carboidrato, ele já é um queijo sem lactose. Por quê? A lactose é o açúcar do leite. Quanto mais amarelo é o seu queijo, quanto mais maturado é o seu queijo, menos lactose ele vai ter. Por quê? As bactérias do queijo já fizeram para você o trabalho de digerir essa lactose. E pode ser que você tolere super bem. Esse fim de semana eu postei que eu comi um hambúrguer sem pão e tinha bem lá um queijo cheddar em cima do meu hambúrguer. Aí uma seguidora me falou: você come leite? Você come queijo cheddar? Gente, queijo cheddar é 0 lactose. Se você passa mal com queijo cheddar, o seu problema é a gordura ou a histamina. Mas ele já não tem lactose. Então é simples, quanto mais amarelo, lembra que o queijo cheddar ele é quase laranja, né, de tão escuro, não tem lactose. Se o seu problema é a lactose, não precisa se preocupar com os queijos mais amarelos. Agora, existem pessoas que são muito sensíveis, seja a lactose ou a proteína do leite. Para essas pessoas, mesmo os produtos sem lactose ou o uso da enzima lactase não resolve. E aí, para essas pessoas, ela tem 2 escolhas. Ou ela vai comer e passar mal, ou ela não vai comer. E tudo na nossa vida são escolhas. Eu escolhi tirar o glúten 100% da minha vida. E tenho compartilhado com vocês aqui. Porque o glúten, para mim, é isso. Ou eu escolho comer e reativar a minha doença autoimune, piorar o meu intestino permeável, voltar a ter desbiose, ou eu escolho não comer. Houve momentos da minha vida que eu comi. Hoje, optei por não comer. Quer dizer que eu não vou comer nunca mais? Não sei. Tudo são escolhas. E escolha é dia a dia. É você que tem que escolher qual é a coroa que você vai usar. Se é a coroa da saúde ou se é a coroa da doença.
Porque quando a gente está saudável, é muito fácil a gente de vez em quando colocar a coroinha da doença. Por quê? Na nossa prática, no nosso dia a dia, aquilo não está nos influenciando. Mas na hora que o calo aperta, na hora que você tem realmente um problema real, aí sim essas escolhas ficam muito mais fáceis. E é isso. Não adianta eu ficar aqui chorando pra vocês. Ai, coitada de mim que não posso comer glúten. Poderia? Viajei, não comi um chocolate na viagem porque eu não tô comendo açúcar. Fui no fundi, não pude comer um pãozinho no fundi. Fui na pizzaria, não pude comer pizza. Fui na hamburgueria, não pude comer o pão do hambúrguer. E tá tudo bem. É a vida acontecendo, são as escolhas e eu tô feliz por elas. Estou feliz por estar me priorizando, estou feliz pela minha escolha, pela minha saúde. E se você é intolerante à lactose, você tem que entender que consumir lactose intencionalmente é sim uma forma de você ir colocando ali uma gotinha a mais na sua falta de saúde. Aí na hora que o balde entorna, não adianta chorar o leite derramado. Ai, mas a vida inteira eu comi lactose e não sentia isso. Agora você sente. E aí tem a opção de usar a enzima? Claro que tem. O que eu quero é que você tenha flexibilidade, segurança, que você possa sair e aproveitar sem ter esse medo. Agora, a gente tem que ter noção e entender quem é você. Qual é o problema que a lactose te causa? É só os gases? É uma coisa que você consegue conviver? Ou isso está perpetuando um quadro de desbiose intestinal e que talvez nesse momento você vai ter que tirar? Ou seja, tudo na vida são escolhas. Mas é sim possível a gente usar a enzima digestiva. E a enzima digestiva se chama lactase. A dose de adulto é de 10.000 unidades. E você pode dobrar a dose se você for muito intolerante. Então, eu quero comer um sorvete, que é uma coisa que me faz muito mal. Eu posso tomar 2 enzimas e tá tudo bem. Isso não é a minha rotina, é uma escolha daquele dia. Agora, no dia a dia, você vai ter que regular quantidade, frequência de exposição e uso da enzima ou do alimento enzimado. E você vai ter que identificar para você qual é a quantidade que você tolera. Porque eu tolero um pouquinho. Eu posso ir, sei lá, e comer um queijo nas férias, ou num fim de semana, ou num dia que me deu vontade de tomar um iogurte. O Carlos, meu marido, não tolera nem um pouquinho. Se ele tomar um iogurte sem lactose, ele mal chega no banheiro. Ou seja, cada pessoa tem um grau de tolerância e de intolerância. Você precisa identificar qual é o seu. E você só vai conseguir identificar o dia que você realmente tirar a lactose e fizer esse teste que eu te contei. 1 semana e me conta, mas eu quero que você volte aqui para me contar, tá? Agora, se você come um pouquinho, não te dá nada, ok, de vez em quando. Agora, se você come um pouquinho no café da manhã, um pouquinho no café da tarde, um pouquinho no almoço, no final do dia, eu tenho certeza que esse pouquinho transbordou a sua capacidade de digestão. Aí não adianta ficar reclamando que tá com gás, que tá inchado, que o cocô tá mole, que o cocô tá boiando no vaso, que tá ardendo o bumbum, que tá com dermatite, que tá precisando usar pomada. Não adianta reclamar. Fica a dica. Tudo na nossa vida são escolhas. A lactose é um alimento saudável para pessoas que toleram e que conseguem digerir e que não estão em desbiose. Se você está em desbiose, a minha sugestão, faça o teste de tirar e me conta se não te ajudou, inclusive, a melhorar a sua desbiose. E isso serve para quem sofre de candidíase de repetição. Por quê? Cândida adora lactose mal digerida. E há uma altíssima associação entre intolerância à lactose e candidíase de recorrência, assim como altíssima associação entre SIBO e intolerância à lactose. Então, fica aqui a dica da doutora Lívia. Faça o teste da exclusão. Percebeu que te faz mal? Evite. Quando for consumir, dê preferência para os queijos mais amarelos ou use a enzima ou compre o produto sem lactose. Esqueceu, comeu um monte de lactose e passou mal? Paciência, amanhã você recomeça, porque todo dia é um novo dia.
Agora deixa eu ir lá, porque eu prometi que seria uma live super relâmpago, só para falar um pouquinho desse tema que eu postei no Stories e surgiram várias dúvidas. Um beijo e até semana que vem!